Oi pessoal, tudo bem? Vamos de tudão? É um informe geral de todos os itens que a gente trabalhou na Assembleia Geral do Sindicato, realizada lá no finzinho de junho, e que nós fizemos essa fala, esses itens, circular também no Centro de Ensino, em Balneário Camboriú, e numa reunião aberta. Significa que a gente está fazendo assim o possível para estruturar as nossas reivindicações e alinhar com toda a categoria técnica, para daí levar então como proposta e reivindicação junto com a reitoria. É o que a gente fez na reunião ontem com o reitor, ontem dia 6 de agosto. Então fica aqui comigo que eu vou te dar um informe geralzão. Primeiro item que a gente trabalhou na Assembleia, não porque ele fosse mais importante, mais relevante, mais estratégico, mas que ele tem sim a sua importância, é a alteração da data base. A ideia é que a gente comece a se aproximar da data base do governo, que é ali pelo fim do ano, de modo que a gente tenha o nosso reajuste aprovado ainda dentro do ano, para cair na conta em janeiro do ano seguinte. A gente tem que observar o fato de que, como universidade, a gente tem as férias, né, ali em dezembro, janeiro, mas a ideia é que a gente estivesse mobilizado e organizado para encaminhar isso para o governo antes disso, que hoje não tem uma database estabelecida, tá? Não existe. A gente tem, por boa prática, fazer isso ali, começar a falar de Vale e VRV em abril, março, abril, quando a gente volta das férias, quando volta o Consune, e aí a coisa se arrasta um ano e acaba que a gente perde um ano inteiro de reajuste porque o governo não tem pago o retroativo. A principal estratégia aqui nesse item é a gente aproveitar o pacotaço de aprovações que costuma acontecer no fim do ano pelo governo do estado e não ficar isolados pedindo reajuste depois fora de época. Essa é a estratégia alinhada com a maioria e que encontrou boa recepção junto com a reitoria. Aí sim, o segundo item da pauta, o mais importante, o reajuste do VRV 2024, é aquele que foi aprovado no Consune e que toda a categoria, nas reuniões que fizemos, nas escutas que a gente teve dos técnicos, tem se perguntado por que ainda não foi encaminhado ao governo. No momento da reunião ontem com o reitor, apareceu a questão do PAFISC, ao que a gente colocou, olha, no PAFISC passado, ainda assim o governo aprovou reajustes, a exemplo do SIDASC e da IPAGRE. Então não é impossível, né? A gente tem autonomia, a gente tem recurso financeiro, a gente entende que temos o queijo e a faca na mão. Também o Vale se encontra nessa mesma situação, já aprovado no Consune em julho, 4 de julho, e ainda não encaminhado para o governo. Né? A gestão coloca que eles ainda têm que fazer uns trâmites burocráticos, administrativos, a gente pede celeridade. O reitor colocou que já teve uma primeira agenda com o governo do estado e que está encaminhado já outras agendas, que na próxima vai ser o Vale VRV. A gente conta com isso. Nesse ponto da reunião, a gente colocou inclusive para o reitor que a proposta do Sintudesc, com base no estudo da inflação, né, das perdas inflacionárias ao longo dos anos, e que a gente soma aí 80% de defasagem no Vale Alimentação, essa proposta ela apareceu no Consune, na fala do professor relator que pediu vistas, e a gente viu essa fala ser desqualificada. No caso, porque o professor relator não cumpriu um rito, uma melhor prática do Consune, que é quando você está propondo qualquer situação que tenha impacto financeiro, precisa validar esses dados com a Proplan. Isso não está escrito, isso não é uma regra, não é uma norma, nenhuma resolução, mas é uma melhor prática que deixou de ser, assim, cumprida. Daí a gente vê que atuar no Consune requer muita atenção aos detalhes, às formalidades e aos ritos que o Consune requer. Essa proposta, que usou o estudo do Sintudesc como embasamento para propor 80% de reajuste no Vale, o relator fez sem nenhuma articulação com o sindicato. Mas o sindicato, na figura do coordenador Felipe Martins, votou sim por essa proposta, e a gente quer colocar aqui que a gente sempre vai votar na proposta que for melhor para os técnicos, independente dessa proposta vir na fala de uma pessoa de esquerda ou de direita, da oposição ou da situação. A gente não está aqui para fazer uma gestão, uma coordenação partidária, certo? Isso tem que ficar muito claro, muito bem entendido por toda a categoria. Um reajuste no Vale Alimentação é muito mais factível do que um reajuste no VRV, uma vez que ele não sai da mesma rubrica da folha de pagamento. A gente colocou na reunião que lamenta que a gestão tenha apoiado, portanto, uma proposta abaixo das nossas perdas reais inflacionárias no Vale Alimentação. Mas é isso, agora seguimos na esperança de que esses processos sejam tramitados e que a gente pelo menos alcance os 60% de reajuste que foi aprovado no Consune. Nós também deliberamos pela imediata inclusão de pauta no Consune do VRV 2025, porque se a gente quer alcançar essa data base ali perto do fim do ano, a gente tem que começar a falar de VRV e Vale antes de março, né? Ah, mas cara, tem PAFISC. O dia que esse PAFISC abrir a porta, a gente já está lá com 2 processos engatilhados. Quem está produzindo esse acúmulo não somos nós, é o governo do estado. Isso é proposital, para não nos pagar retroativo. Não tem por que a gente repetir o que fizemos esse ano, que só quando aprovaram o VRV 2023 é que a gente começou a falar do VRV 2024. E aí nós estamos em agosto, vamos para setembro, e esse VRV não sai. Outro ponto que a gente levou para a reunião com a reitoria, Proplan Proad, ontem, dia 6 de agosto, foi a questão do não pagamento dos retroativos.
Na Assembleia, a gente expôs o estudo desenvolvido pelo nosso coordenador financeiro e administrativo, o Henrique Lautert, que é analista de dados, um estudo muito simples que faz a conta da perda inflacionária de todos esses retroativos não pagos pelo governo. Ali é que a gente percebeu que a categoria com menor remuneração já teria hoje para receber cerca de 50 mil do Estado. O técnico de suporte teria cerca de 65 mil reais para receber do Estado e o desenvolvimento 85 mil reais de pagamento retido pelo Estado, de salário, gente. É coisa que é de direito. Claro que reaver esses valores é bem difícil, mas não é impossível. Para isso, a gente está colocando à disposição um segundo escritório de advocacia para trabalhar especificamente com causas em grupos, que a gente chama de coletivas eventualmente, mas trata-se de a gente se articular juridicamente, judicialmente, para vir a entrar com ações, aí contra o Estado, e que se a gente não vier a ganhar agora, quem sabe na aposentadoria, mas que são valores que o Estado nos deve. Na reunião, a gente pontuou com a gestão a necessidade de a gente buscar também uma saída administrativa, a exemplo do que foi o abono 2022, mas que aquela redação ela não nos favorecia, mas alguma coisa nesse sentido é válido e que a administração nos ajude a recuperar essas perdas salariais. Pessoal, para esse tudão não ficar demais de longo, a gente vai fechar esse bloco aqui então com data base, vale, VRV e perdas salariais retroativas. No próximo bloco a gente entra no tema plano de carreiras e trabalho remoto, também foram levados para a reunião e a gente tem posições para apresentar para vocês. Não esquece de deixar aqui nos comentários ou lá no site do Sintodesk a tua sugestão de pauta, também um feedback sobre o modo como a gente está se comunicando. Interessa para a gente saber se a gente está conseguindo comunicar com clareza os posicionamentos que a gente tem alinhado com a categoria. E o mais importante, filie-se, porque é preciso unir para conquistar e para manter a nossa melhor condição de trabalho, os nossos direitos. Até aqui o meu muito obrigada.